Você já ouviu falar do santuário na Bíblia? O que era feito naquele lugar todos os dias para os israelitas? O que esse trecho do Antigo Testamento tem a ver comigo e com você hoje no século XXI? Bem, o tema de hoje se chama o Quartel-General da Graça. Por isso fique com a gente, e você já sabe, né? Essa é a playlist, uma lista de reprodução da Palavra de Deus. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Nascimento falando, nós estamos de volta para mais um estudo e hoje nós vamos passear na Bíblia para a gente ver o assunto do santuário lá no Antigo Testamento. Mas talvez você esteja se perguntando aí, por que estudar o santuário se isto é um assunto lá do Antigo Testamento? Bem, eu quero começar lendo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, onde a Bíblia afirma o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha que texto interessante. Se toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura, e ela é útil para o nosso ensino, então o Antigo Testamento também está incluído aqui, com o santuário e tudo que existe dentro do Antigo Testamento. Por isso eu gostaria de estudar com você sobre o que o santuário tem a ver com a gente nos dias de hoje, uma vez que o santuário, ou seja, esse templo israelita já não existe mais entre nós. Nós vimos em vídeos anteriores que o ser humano ele foi criado por Deus e ele vivia em harmonia com ele. Mas a rebelião de Satanás e seus anjos no céu foi imitado por Adão e Eva, justamente ao desobedecer também o mandamento claro de Deus. Então o pecado trouxe a morte ao ser humano. Sobre esse tema, se você não viu, dá uma olhadinha nos nossos vídeos lá, que tem muito tema bacana para ver também, tá bom? E o plano de Deus sempre foi de estar junto com o ser humano, de conviver com ele, de desfrutar desse relacionamento íntimo, profundo com Adão e Eva e também com a humanidade que descenderia deles, né? E a Bíblia confirma isso ao dizer que Deus visitava o primeiro casal na viração do dia. Está lá em Gênesis 3, verso 8, e diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Veja, quando Adão e Eva pecaram, um animal foi morto para que Deus pudesse fazer vestes para cobrir a nudez resultante do pecado que Adão e Eva haviam cometido. E a partir daí, desse episódio, percorrendo todo o Antigo Testamento, a gente percebe que os adoradores de Deus, eles realizavam sacrifícios de animais que simbolizavam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que viria ainda no futuro. Esse texto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma referência que João Batista fez a Jesus Cristo, né, que está lá no livro de João, capítulo 1, verso 29. Bem, esses sacrifícios de animais eles foram feitos pelos patriarcas bíblicos com o fim de adorar a Deus, pedir por misericórdia e perdão dos pecados, e também era uma forma de anunciar a esperança daquele que resolveria o problema do pecado, ou seja, o Messias. Aquele que foi prometido por Deus lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. E se você não sabe dessa promessa, dá uma olhadinha depois, uma espiadinha, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que está lá a promessa de um Salvador. Bem, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre cada ser humano e Deus. Olha o que diz Isaías 59, verso 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. E como foi perdido desde o Éden essa comunhão íntima que era sempre presente entre Adão e Eva e Deus, ele mesmo, Deus, criou uma maneira de poder estar no meio das pessoas, no meio do seu povo. E Deus disse assim para Moisés, tempos mais tarde, anos mais tarde, séculos mais tarde: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Esse santuário ele foi construído no deserto, no meio da peregrinação do povo de Israel quando eles tinham saído do Egito e indo para a terra de Canaã, que é chamada também de Terra Prometida. O santuário ele foi construído com ordens muito bem claras e explícitas do próprio Deus. Foi Deus que deu as ordens para a construção. E se você tiver curiosidade aí e gosta de pesquisar na Bíblia, dá uma olhadinha lá, essas ordens estão escritas no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25 em diante, beleza? Para ficar melhor de entender, eu quero que você dê uma olhadinha nessa imagem agora, de como era essa construção do santuário. Todo o complexo do santuário ele era dividido em 3 partes. Um pátio externo e o santuário em si, propriamente dito, que era dividido em 2 partes. Uma primeira parte, que era maior, chamada de lugar santo, e ao fundo, um segundo compartimento, um pouco menor, chamado de Santo dos Santos, ou também conhecido como Santíssimo. No pátio estavam localizados 2 móveis, um altar de sacrifício e uma pia. Dentro do santuário, no primeiro compartimento, chamado de lugar santo, havia um castiçal, uma mesa com 12 pães e um altar de incenso também. E, finalmente, no lugar santíssimo ficava apenas um móvel, que era chamado de Arca da Aliança.
Todos os dias eram realizados duas categorias de sacrifícios lá no santuário. Primeiro, as ofertas públicas, que eram mais conhecidas como sacrifício da manhã e da tarde, assim que eram chamadas. Mas também tinham outros nomes, como por exemplo, sacrifício diário ou também só diário. Esse nome, sacrifício da manhã e da tarde, sacrifício diário ou diário, é o mesmo sacrifício, ok? Já vou explicar um pouquinho sobre ele. Mas uma segunda categoria de sacrifícios que eram feitas lá eram as ofertas individuais do povo. E aí essas ofertas elas se subdividem em várias, como oferta de gratidão, oferta pela culpa, pelo pecado, enfim, ofertas que o pecador levava individualmente, ok? Mas o sacrifício principal do santuário era justamente aquele sacrifício do qual derivava todas as outras ofertas. E esse é o que a gente acabou de ver, que se chama sacrifício diário, ou o sacrifício da tarde e da manhã. Esse era um sacrifício de holocausto. O que significa essa palavra holocausto? O que significa esse tipo de sacrifício? Era um sacrifício em que todo animal era queimado por inteiro. Não tirava nenhuma parte dele, sacrificava todinho ele até virar cinza. E ele era sacrificado um pela manhã, e então outro à tarde, justamente a referência do nome, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Esse sacrifício da manhã, ele ficava queimando o animal todo até quase acabar o animal, de consumir o animal. Quando então esse sacrifício da manhã encontrava o sacrifício da tarde. Assim, esse sacrifício da tarde ficava queimando até quase extinguir, quando então encontrava novamente o sacrifício da manhã. Então esse sacrifício que ficava queimando constantemente, sem pausa, sem interrupção, como se fosse assim, um sacrifício contínuo, ininterrupto, ele representava para o judeu a aceitação de Deus e a constante disponibilidade do perdão, mediante o Redentor que estava prefigurado, obviamente, naqueles animais. E não importava se era feriado, se era final de semana, se tinha festa, era aniversário, se tinha casamento, não importa o dia e o que aconteceria. Todos os dias esse sacrifício era feito pelos sacerdotes. Em outras palavras, o perdão estava disponível para aquele que se arrependesse durante 24 horas por dia. Mesmo que um judeu ele não pudesse levar o seu sacrifício de maneira individual para o templo, por várias questões, distância, porque morava longe, questão de viagem, ou doença, ou até mesmo pobreza. Esse sacrifício diário ele era oferecido pelo sacerdote para todo Israel. E na verdade, o propósito de Deus era que o santuário e os seus sacrifícios fossem para abençoar não só o judeu, mas o mundo inteiro, incluindo até os que não fossem judeus, que a Bíblia comumente chama de gentil. Gentil é uma terminologia para se referir àquela pessoa que não era judeu. Conforme está escrito no livro de Isaías, capítulo 56, verso 7, que diz o seguinte: os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Veja, esse sacrifício contínuo de animais mostrando que o perdão estava sempre disponível era um símbolo da morte de Jesus. O perdão e a aceitação de Deus pelos méritos de Jesus estão sempre disponíveis a nós. A distância apenas de uma oração da sua oração. E eu acho isso lindo na história do santuário, nessa grande história, parábola do santuário, é que isso nos mostra que o negócio divino da salvação não fecha após o expediente, e nem nos feriados. O perdão e a salvação estão disponíveis a nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é bonito isso? Veja, o princípio do sacrifício aqui é a substituição. O que é isso? Isso é uma analogia que Deus ensinou desde o Jardim do Éden para o primeiro casal. Funciona basicamente assim. Deus falou que o ser humano não deveria desobedecer porque senão morreria. O ser humano desobedeceu e o resultado agora é morte. Não só morte física, mas a morte eterna, aquela morte que sempre a pessoa deixaria de existir. Nunca mais tornaria a viver. E como o ser humano não queria morrer, o preço pela desobediência não poderia ficar impune. Então Deus decide morrer no lugar do ser humano. Mas antes que Jesus viesse para que isso fosse uma realidade, Deus então instituiu um sistema de sacrifícios onde um animal substituiria o ser humano, morrendo no lugar dele. Claro, de forma simbólica, assumindo a culpa e o resultado da desobediência, que era a morte. Então, já que o ser humano não morria, o animal é que morria. E isso foi exatamente o que Jesus fez na cruz. A transferência ritual do pecador para o sacrifício simbolizava a transferência que ocorreria do pecador para Jesus lá no Calvário. Então, no santuário, o animal ele carregava simbolicamente o pecado do povo, das pessoas. E ao morrer, o seu sangue era transferido ao santuário. Veja, do pecador para o animal, do animal para dentro do santuário. E aí vem o segundo grande momento da experiência do santuário para um judeu, que era um dia no ano judaico, onde o santuário era purificado de todos esses pecados que foram acumulados durante um ano inteiro.
Esse era um dia de julgamento para o povo de Israel e ele era chamado de dia da expiação, ou como muitos conhecem, chamado de Yom Kippur. Mas sobre isso a gente vai ver num outro vídeo, tá bom? A gente não vai se ater sobre especificamente esse dia da expiação agora. O santuário e os seus rituais, eles não eram um fim em si mesmo, mas na realidade eram um método didático de Deus, como se fosse uma grande parábola para ensinar o povo sobre os atos de Deus para salvar cada ser humano. E o santuário é como se fosse mais ou menos uma janela para a gente poder entender o significado da cruz. Eu quero fazer aqui com você um breve resumo da cena do altar lá no santuário. Primeiro, o pecador arrependido do seu pecado leva para o altar um sacrifício que é estipulado, que está lá naquela descrição a partir de Êxodo capítulo 25. Em segundo lugar, ele coloca a mão sobre a cabeça do animal e a pessoa confessava o seu pecado em uma oração a Deus. Confessava sua culpa. E era transferido para o animal o seu pecado. Mas veja, não era transferido de verdade. Era um simbolismo. Simbolicamente o pecado transferia para o animal. Depois que o próprio pecador então matava o animal, o sacerdote então coletava o sangue do animal e aplicava o sangue no santuário, conforme as instruções que Deus deu lá para os sacerdotes. E finalmente, após isso acontecer, ou seja, a morte do animal e a aplicação do sangue do animal no santuário, era que finalmente o pecador era perdoado. Esse era o processo. E veja que interessante, ao testemunhar a morte de um animal inocente como oferta pelo pecado, todo israelita deveria se lembrar de uma forma assim vívida ao olhar aquela cena, de que ele vivia em um universo moral. Da mesma forma que nós hoje, quando contemplamos o sacrifício da cruz, devemos ter isso em mente, que nós vivemos num mundo e num universo moral. Justiça e juízo são tão fundamentais para o governo de Deus como a sua misericórdia e a verdade. Olha o que diz Salmo 89, verso 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Perceba que no governo de um Deus santo não se pode ocultar e nem ignorar o pecado e a rebelião. O universo só será um lugar seguro do pecado se o Criador for realmente justo. O castigo pelo pecado ele tem que ser aplicado. Pense comigo aqui num país em que o sistema judicial deixasse de punir criminosos, de qualquer crime, dos mais severos aos mais simples. Não teria mais punição nenhuma. Qual seria o resultado? Seria completa anarquia, caos civil. E na esfera espiritual, o respeito e a reverência para com Deus, para com o Criador, também deixaria de existir. O pecado e a rebelião atingiriam proporções assim inimagináveis. Conforme afirma Eclesiastes capítulo 8, verso 11, olha o que diz lá. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Mas nós temos um problema aqui. Já que o israelita que observava todo o ritual e se lembrava de que habita em um universo moral, com um Deus moral, obviamente nessa esfera moral, a morte de um animal, no lugar do ser humano, em substituição, não poderia expiar ofensas morais que fossem feitas do ser humano contra Deus. Aliás, a própria Bíblia afirma isso lá no livro de Hebreus 10, verso 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, Marcelo, como é que a gente fica agora? Veja, aqui mostra exatamente a graça de Deus, que muitos, e eu falo muitos, infelizmente, insistem em afirmar que não existia graça no período do Antigo Testamento. De que o Antigo Testamento era um período chamado de lei, onde havia só obediência, e no Novo Testamento agora é o período da graça. Mas veja, a única forma de encontrar salvação e perdão desde o Jardim do Éden até a última pessoa que vai nascer na face da terra antes de Jesus voltar é através da graça. Sempre foi a graça e sempre será a graça. Eu preciso fazer um parêntese aqui para você que talvez não esteja habituado aí com esse termo graça. O que é isso, Marcelo? Eu vou explicar para você, de uma forma resumida, é claro. Graça é aquilo que Deus lhe dá, que lhe oferece sem que você mereça. Todos nós merecemos uma coisa apenas, por causa do nosso pecado, morte eterna. Essa é a consequência. Mas, através de Jesus Cristo, nós ganhamos a promessa da vida eterna e não da morte e destruição eterna. Basicamente é isso. Em resumo, a misericórdia de Deus é não dar aquilo que você merece. E a graça de Deus é dar aquilo que você não merece. Conseguiu entender? Isso é a graça. Então, fechado o parênteses aqui, e voltando à nossa linha de raciocínio anterior, como que eram perdoados então os pecados antes de Jesus morrer na cruz? Já que sacrifícios de animais não poderiam realizar isso. Bem, a resposta curta é a graça. Mas uma resposta mais elaborada é a que nós vamos encontrar no livro de Romanos, no capítulo 3,
25 e 26, que diz assim: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que lindo essa cena. Todas as pessoas agora podiam entender que o perdão de Deus que foi oferecido pelos pecadores arrependidos durante milhares de anos entre Adão e Jesus não se baseava em sangue de animais, mas justamente na morte expiatória do Redentor que ainda viria no futuro e que estava prefigurado exatamente naqueles pobres animais. Aqui está a graça assim escancarada para cada um de nós. O santuário era o quartel-general da graça de Deus no Antigo Testamento. Contudo, segundo o texto de Paulo que nós acabamos de ler, se Cristo não tivesse morrido, Deus teria sido muito injusto em ter perdoado todas essas pessoas que viveram antes de Jesus, antes da cruz. Os pecados até hoje estariam impunes. Por isso que na cruz Jesus se torna justo pelo perdão que ofereceu no passado aos pecadores antes da cruz. E ele se torna justificador dali para frente, porque ele já fez o sacrifício necessário. Então olha que interessante, antes da cruz era como se Jesus perdoasse as pessoas semelhante a um cheque pré-datado. Ele oferecia mesmo sem ter saldo, entende? Mas na cruz Jesus compensa esse cheque do perdão, se aqui a gente pode dizer assim. Agora tinha saldo. Mas no ritual do santuário não é só o sacrifício que simbolizava Jesus Cristo, mas também a pessoa do sacerdote. Lembra que o santuário eu disse para você que é uma grande parábola do processo de salvação cósmico que Jesus está fazendo, que Deus está fazendo? O sangue do animal, ele ensinava sobre reparação, sobre perdão, sobre misericórdia. Já o sacerdote ensinava uma outra faceta de Deus, sobre a necessidade de mediação que precisava existir entre Deus e o ser humano. Agora veja esse detalhe interessante. No ritual do santuário, os sacrifícios eles não possuíam uma validade inerente nele mesmo, no sacrifício por si só. O que eu quero dizer para você com isso é que somente após o sacerdote aplicar o sangue daquele animal em favor do pecador lá no santuário, do pecador que trouxe aquela oferta, é que então o processo do perdão e da salvação acontecia. Então precisava do sangue e precisava do sacerdote para aplicar aquele sangue. Então a ministração do sacerdote era fundamental, era de uma necessidade absoluta. Sem a pessoa do sacerdote não poderia se completar o processo do perdão. Então a instituição do sacerdote nos ensina e nos enfatiza a gravidade do pecado, que causou uma ruptura, uma separação entre o Criador e a criatura, entre nós, eu e você e Deus. E como pode o ser humano pecaminoso alcançar um Deus santo? E assim, de um modo oposto, como pode um Deus santo se comunicar com seres humanos sem destruí-los por causa do seu pecado? Como que essa união poderia ser restaurada e que fosse de maneira viável tanto para Deus quanto para os seres humanos? A solução encontrada por Deus foi a encarnação de Jesus. Jesus ele se tornou representante tanto do Pai para a humanidade quanto da humanidade para com o Pai. Em primeiro lugar, a encarnação de Jesus ele proporcionou para o céu um canal de comunicação entre a humanidade e Deus para mostrar para os seres humanos quem era de fato Deus. Cristo disse certa vez lá no livro de João, capítulo 14, verso 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Então eu sou uma representação do Pai. Mas em segundo lugar, a encarnação também permitiu que Jesus se tornasse o representante perfeito da humanidade diante do Pai. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, verso 17 a respeito de Jesus. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Nos serviços do santuário, a pessoa do sumo sacerdote representava Deus perante o povo e também o povo perante Deus. Mas era muito mais do que isso. O sumo sacerdote ele atuava essencialmente no sentido de fazer uma reconciliação entre as duas partes, que estavam alienadas um do outro, por causa que o pecado fez essa separação. E como é que o sacerdote fazia isso? Era simples. O sacerdote aplicava o sangue que substituía a vida do pecador, então, de maneira simbólica, ele removia essa barreira que o pecado havia levantado entre as duas partes, entre o ser humano e Deus. E era impossível o trabalho do sacerdote se não tivesse sangue sacrificial para ministrar. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que sem sangue não havia a pessoa do sacerdote. Agora perceba um detalhe que isso nos leva. Se todo o santuário era uma parábola da salvação, e o cordeiro era um símbolo de Jesus, e o sacerdote era um símbolo também de Jesus, o que dizer do próprio santuário? Onde Jesus ministra hoje como sumo sacerdote,
segundo o texto que nós lemos há pouco? Bem, há duas considerações que devem nos auxiliar aqui para compreender essa questão, essa pergunta. A primeira é o fato de que o santuário no deserto ele foi construído segundo um modelo. Êxodo capítulo 25, verso 9 diz assim: segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. E Êxodo capítulo 26, verso 30 completa o seguinte: faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. A Bíblia afirma que o santuário terrestre era um modelo, uma cópia, uma figura de algo maior, de algo mais real. E essa realidade é citada também em Hebreus capítulo 9, verso 24, olha o que diz lá. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2 também afirma o seguinte: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Veja, esse tal sumo sacerdote citado no texto aqui é uma referência a Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote a quem todos os outros sacerdotes representavam, e que está atuando no verdadeiro santuário que está no céu, onde o santuário terrestre prefigurava ou representava. Agora, como é esse santuário no céu? A minha resposta para você é: não sei. A Bíblia não diz como o santuário celestial é, de que material é feito, se ele é fechado, se ele é aberto, qual o tamanho dele, enfim, não fala nada como é. E eu não quero aqui ficar conjecturando em coisas que a Bíblia não esclareceu. Eu sei apenas que a conclusão que a gente pode chegar, segundo os textos de Hebreus, é: o santuário no céu é tão real quanto o sumo sacerdote que está lá, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que você já tenha percebido que não existe mais o santuário aqui na Terra, né? Não existe mais o santuário israelita. Após a morte de Jesus, aquilo que era símbolo encontrou a realidade. O símbolo perde então o valor, apenas ficando aquilo que o símbolo prefigurava. Hoje a gente não tem mais cordeiros, nós temos Jesus. Hoje não temos mais sumo sacerdote humano, temos Jesus. Não temos santuário terrestre, temos o santuário celestial. Quando o Espírito Santo ele impele um pecador arrependido a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, Cristo, no seu ofício como sumo sacerdote lá no céu, ele apresenta os seus próprios méritos perante Deus o Pai, em favor do pecador que se arrependeu. E Cristo intermedia então diante do Pai como sumo sacerdote essa relação entre o ser humano pecador e o Pai. Mas ao mesmo tempo também, como sumo sacerdote, ele assume sobre si o pecado desse pecador arrependido, assume a responsabilidade por si, porque ele é o substituto do ser humano. Ele é o cordeiro, ele é a morte que foi feita no lugar do pecador. Então a morte de Jesus é aceita pelo Pai para satisfazer a justiça divina contra o pecado. Veja que interessante, a obediência perfeita de Jesus, então, é como se fosse creditada na conta do pecador. Nós, como pecadores, estamos com um saldo devedor. E Cristo, então, acredita a sua obediência perfeita a nós. De forma, então, que o pecador, por amor de Cristo, ele é perdoado, então, pelo Pai e finalmente é declarado justo. O pecador, então, é aceito como filho de Deus e, basicamente, é isso que acontece no processo da salvação e do perdão. Esse é o resumo do que acontece hoje, após a ascensão de Cristo ao céu. E que justamente foi prefigurado por tanto tempo nos rituais do santuário. Eu não sei se você conseguiu acompanhar bem os textos e os argumentos que a gente trouxe até aqui, mas a grande ilustração do santuário nos mostra uma realidade bem maior. Então eu quero terminar esse vídeo tentando aqui de uma forma mais simples extrair a essência do que eu quero trazer para você em uma simples frase. A morte de Jesus não salva ninguém automaticamente. Meu Deus, Marcelo, mas isso é uma blasfêmia que você está dizendo. Talvez você pense assim, mas calma aí, gente, não me apedreja ainda, tá bom? Eu sei que parece um pouco confuso e talvez você pense assim, não, Marcelo é um herege, está falando besteira aí. Mas eu não quero que você saia desse vídeo e desligue agora sem você ouvir o que eu tenho para dizer para você, tá bom? Continua aí até o finalzinho. Mas eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um conceito muito difundido entre os cristãos que se chama salvação universal, ou também é chamado de universalismo. O que é isso? Bem, o universalismo ele é uma ideia, é o conceito de que o sacrifício de Jesus lá na cruz salva todas as pessoas automaticamente, naquele instante em que Jesus morreu. Contudo, isso não é apresentado pela Bíblia. A verdade bíblica a respeito do santuário como uma grande parábola da salvação nos mostra que ninguém pode ser salvo à parte, separado do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Veja, Jesus ele faz mediação entre nós e Deus, com os méritos da sua própria morte, mas apenas em favor de quem? De pecadores arrependidos.
Ou seja, somente para aquelas pessoas que recorrem a Deus em busca de salvação. E que finalmente, então, pela fé nisso, nesse processo, no sacrifício, recebem então o perdão e a aceitação de Deus. Como nós já tínhamos falado antes, no santuário terrestre o animal era sacrificado, lembra? E o sangue então era aplicado por um sacerdote, ele era mediado. Só então o pecador era reconciliado com Deus. Da mesma maneira, se você vai a Deus buscando salvação, buscando perdão, apelando para os méritos de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, é nesse momento, e não antes, não lá na cruz, que você, de maneira pessoal, é levado a ser reconciliado com Deus. Mas talvez você possa dizer assim, mas Marcelo, essa mediação de Cristo no céu, como você está falando agora, nada mais é do que uma repetição do sacrifício da cruz. Na realidade não é. Porque o sacrifício de Jesus é único, de uma vez por todas, não precisa ele fazer de novo. Mas a mediação de Cristo no santuário, lá como sumo sacerdote, nada mais é do que a aplicação dos benefícios da cruz para mim e para você. Essa obra de Jesus no santuário celestial, após ele voltar ao céu, depois que ele ressuscitou, é um requisito extremamente necessário, assim como foi a cruz. A obra de Jesus como sacerdote é tão importante quanto a obra de Jesus como sacrifício. O que eu quero dizer é que sem sangue não há sacerdote. Mas também sem sacerdote não existe aplicação do sangue e os benefícios disso para o pecador. Você conseguiu entender o que eu quero dizer para você? Por isso agora eu volto ao que eu perguntei lá no início. O que o santuário do Antigo Testamento tem a ver comigo e com você? Bem, tem tudo a ver. Na cruz, como oferta, Jesus oferece o preço pelo pecado e torna disponível a salvação a todo ser humano. Mas é justamente no santuário celestial, na pessoa de sumo sacerdote, que Jesus pega e aplica o seu sangue derramado em favor do ser humano e aplica para o pecador arrependido, para mim e para você. Embora a morte de Jesus e mais tarde o seu ministério como sumo sacerdote sejam vistos como duas coisas distintas, separadas, a realidade é que eles formam um todo. No santuário a gente percebe que a morte de Cristo e o sacerdócio de Cristo formam uma unidade indivisível. Veja, se a morte de Cristo fosse separada do seu sacerdócio, a morte de Cristo não teria poder. E se o sacerdócio de Cristo fosse separado do sacrifício, o sacerdócio de Jesus hoje no céu não teria significado nenhum. É justamente a união dessas duas coisas que torna possível a salvação do ser humano. O que eu quero tentar fazer é levar você à compreensão bíblica de que lá na cruz Jesus torna disponível a salvação para todo ser humano. Só que é quando eu, Marcelo, vou em oração arrependido pelos meus pecados e falo assim, Senhor, me perdoa. Por favor, que o sangue de Cristo me cubra, me perdoa dos meus pecados. Então Cristo media entre eu e o Pai esse perdão. E aí finalmente Jesus coloca o seu sangue como pagamento do meu pecado. Você está entendendo? Do Marcelo. É nesse momento que o Marcelo é perdoado. Então, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, o que eu quero dizer para você é que lá na cruz Jesus torna disponível, mas não é lá que efetiva o perdão de fato, não é lá que efetiva, é lá que Jesus disponibiliza. Mas é no santuário celestial que ele aplica para você que está me assistindo aí. Para você que ora, que se arrepende e clama para Jesus pelo perdão. É para você que aí está me assistindo, a Alva, que tem acompanhado a gente aí nos vídeos, a Márcia, que tem acompanhado a gente nos vídeos aí, tantas pessoas que têm acompanhado, que a gente fica muito feliz por você tá assistindo, tá compartilhando, tá passando por outras pessoas, mas é justamente nesse momento que você que está me assistindo, quando ora Jesus, é quando Jesus aplica o sangue dele, que ele fez no sacrifício na cruz, ele aplica para você. É aí que acontece o perdão. Mas o que eu quero fazer agora por você é orar junto com você, para que você possa e continue indo até Jesus, hoje como sumo sacerdote lá no céu, pedindo perdão e reconciliação com Deus, e que Ele aplique sobre você os benefícios do sacrifício que Jesus fez há 2000 anos atrás, lá no Calvário, e finalmente você crer que Ele te perdoa. E eu concluo aqui o vídeo de hoje com as palavras de 1 João capítulo 2, o verso 1, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. E sabe, esse texto é tão bonito e eu quero que você não esqueça de uma coisa que eu vou te dizer agora. Esse advogado, Jesus Cristo, jamais perdeu uma causa. Creia nisso. Podemos orar? Fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido nosso Senhor, obrigado pelo breve estudo que tivemos aqui, estudando um pouquinho o que aconteceu no Antigo Testamento, a experiência do santuário, com uma grande parábola, uma grande ilustração que o Senhor nos deu, para nos mostrar o que era o processo da salvação.
O santuário nos abre uma janela para entender o que aconteceu lá na cruz e o que está acontecendo hoje com a obra sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Pai querido, nós pedimos perdão de nossos pecados. Pedimos que Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos represente diante do Senhor aí no céu, aplicando o seu sangue e os méritos da sua morte em nosso lugar, porque nos arrependemos de nossos pecados. Abençoe cada pessoa que está tendo acesso a esse vídeo, assistindo esse vídeo. Abençoa-o, perdoa-o, salva-o, no nome de Jesus. Amém. Por mais que você tenha 1000 vezes falhado, entregue-se a Cristo. Ele está esperando você de braços abertos. 1000 vezes eu falhei, até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. Eu entrego meu coração. Coloco em Tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no Teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando Tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço Tua voz me chamar de filho, meu filho. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, meu Senhor. O meu coração coloco em Tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor.
É isso aí, pessoal. A gente chegou ao fim de mais um vídeo, então aquele recadinho de sempre. Não esqueça aqui de se inscrever no canal, apertar aí o joinha, né, colocar aquele joinha legal e também compartilhar com seus amigos para que várias pessoas tenham acesso a esse material, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, até lá!